noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria estarmos aqui juntos mais uma vez. Nosso companheiro Ives, seja bem-vindo, Ives. E nós estamos também nos sentindo bastante honrados com a presença do nosso amigo Wellerson Santos, de Belo Horizonte. Né, Wellerson? Está fazendo exatamente um ano que você veio nos visitar, né? Seja muito bem-vindo, a casa te recebe com muito carinho, tá bom? E o Wellerson vai nos honrar, além com a palestra, com o lançamento de um livro, né? O Evangelho à Luz do Espiritismo. É isso o tema? Sob a luz do Evangelho, desculpe. Seja bem-vindo e a primeira fala é sua, pode ficar à vontade. Boa noite, que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Para o nosso coração é uma alegria estarmos aqui nessa noite. A pergunta é a seguinte: uma definição de sonho, o que eles nos trazem? São só sonhos ou todos trazem uma mensagem? Se nós fizermos uma viagem na história da humanidade, nós vamos perceber que os sonhos sempre trouxeram mensagens para as criaturas humanas. No Antigo Testamento, existem diversos relatos de personagens que sonharam e tiveram seus direcionamentos. No Novo Testamento também, José, o carpinteiro, foi avisado em sonho pelo anjo Gabriel que deveria sair de Belém, onde Jesus havia nascido, porque uma tragédia iria acontecer. Ele vai para o Egito, juntamente com Maria. Lá também sonha que Herodes havia desencarnado e que ele poderia regressar para Israel, indo morar na cidade de Nazaré. No Antigo Testamento, nós encontramos José do Egito, que foi um dos grandes interpretadores de sonhos, que nós já tivemos notícias, que ao ser vendido pelos próprios irmãos ao faraó, no Egito, ele interpretava os sonhos daquele que era considerado um deus aqui na terra. E o sonho das vacas gordas e das vacas magras ainda hoje está no nosso cotidiano. Quando alguém passa por um problema, por uma dificuldade financeira, disse que está vivendo as vacas magras. E quando está na opulência, no poder, na riqueza, está vivendo a época das vacas gordas. Mas mais tarde, Sigmund Freud, ele vai dizer que os sonhos é um campo insondável do ser. E que para cada criatura o sonho tem um significado diferente. Daí nós termos muito cuidado para avaliar os sonhos, os nossos e os dos que estão à nossa volta. Muitas pessoas se aventuram em desejar interpretar os sonhos dos outros. Existem até o livro dos sonhos: sonhar com dente é morte, sonhar com água suja é ventura, água limpa é desgraça. São crendices populares, porque os sonhos eles surgem no nosso cotidiano, através do nosso sono, por vários fatores. Terezinha Oliveira, espírita, ela faz uma análise dos sonhos. Ela diz que existem basicamente 3 tipos de sonhos, que são os sonhos fisiológicos, os sonhos psicológicos e os sonhos espirituais. Os sonhos fisiológicos são aqueles que acontecem na nossa vida em decorrência de vivência do nosso próprio corpo. Uma noite que está muito fria, nós nos cobrimos com cobertor e, movimentando, o cobertor cai no chão. Então, nós sonhamos que estamos sentindo frio e acordamos com frio, porque o corpo está sentindo frio. Então, nós vamos e nos cobrimos. É um sonho fisiológico. Alguém que tem incontinência urinária e sonha que está no banheiro fazendo as suas necessidades e acaba fazendo na cama. Então, é um sonho fisiológico. Nós temos os sonhos psicológicos, que são aquelas criações mentais que nós fazemos, ou a revivência daquilo que nós experienciamos durante o dia, que ficou marcado.
um trauma vivido, e sempre nós estamos relembrando através do sonho. E temos os sonhos espirituais, que são aqueles que realmente nos trazem mensagens, que são as orientações dos benfeitores. E a análise cabe a cada um de nós. O nosso terapeuta, ele pode nos auxiliar, porque nos conhece profundamente, mas aventureiros que queiram fazer a interpretação dos nossos sonhos, nós precisamos ter muito cuidado. Obrigado, Ellison, pela resposta. A pergunta diz o seguinte: como Jesus curava os obsediados, os possessos, os paralíticos, os doentes, de modo geral, os realmente necessitados nas praças públicas? Veja o poder do amor. Porque quando os necessitados de urgência chegam aos centros espíritas, há uma burocracia enorme para ajudá-los. Aí vemos que estamos muito longe da verdadeira caridade. E os necessitados estão precisando quase tudo. Há casos que necessitam de urgência. Bom, eu concordo que realmente há casos de urgência, porém, existe uma distância muito grande da nossa condição da condição de Jesus. Jesus curava os possessos, os obsediados, os doentes, os paralíticos, por dois aspectos fundamentais. Primeiro, pelo seu magnetismo pessoal e pela sua autoridade moral, coisa que nós, infelizmente, estamos muito distantes disto. E também por uma questão puramente pedagógica. A passagem por Jesus no planeta nada mais foi do que uma grande aula de pedagogia do amor, do seu amor para com a humanidade, que nós devemos sim nos espelhar. Mas, como eu disse, nós estamos muito distantes disso. Os centros espíritas, eles têm uma proposta de atendimento, de acolhimento e de esclarecimento, principalmente. O grande objetivo do espiritismo é a revelação das leis que regem a matéria e o campo espiritual. A sua finalidade é a transformação moral de todos nós. Pois bem, mas para nós acolhermos os doentes, sejam eles obsessos, possessos, ou mesmo de doenças psiquiátricas, nós temos que ter competências para isso, e nem sempre nós as temos. Por isso, temos que ter, sim, métodos, procedimentos que regulem o atendimento das pessoas que vêm aqui. Então, é necessário que, sim, que seja dessa maneira por enquanto. Agora, isso não quer dizer que nós possamos faltar com o elemento mais importante, que é a solidariedade, a fraternidade e o amor. E isso, com certeza, nessa casa não falta. Agora, questões relacionadas às questões de natureza mediúnica são muito complexas. Muitas vezes nós confundimos, por exemplo, uma esquizofrenia com uma influência espiritual. Então, o procedimento é esse mesmo, é ter muita crítica, muita análise, procedimentos. Nós temos que ter cuidado, realmente, de não ficarmos muito burocráticos, mas, porém, nós temos que ter outros cuidados de não fugirmos do alinhamento definido pelas obras kardecianas. Por isso, estudar é o melhor caminho, tanto para quem está sem atendimento, para quem está prestando o atendimento. Por via das dúvidas, é melhor, sim, criar procedimentos para evitar que nós caiamos em erro, como, muito infelizmente, algumas casas espíritas já caíram. Boa noite, pessoal. É bom estar aqui novamente. A pergunta que nos foi dirigida diz assim: chorar, sofrer e lamentar a morte de alguém que amamos pode perturbar-lhe no plano espiritual? Pode, e com frequência acontece. Porque nós temos que perceber o seguinte: no plano espiritual, quando nós partimos para o plano espiritual, nós levamos conosco a nossa mesma bagagem em termos de sentimentos, em termos de moralidade, em termos intelectuais. Então, nós continuamos sendo nós mesmos. Agora, imaginem vocês, lá do plano espiritual, da exata forma como vocês são, vendo um familiar se lamentar pela sua partida, chorando, sofrendo, muitas das vezes revoltado. Aquilo, mesmo que você tenha um preparo espiritual muito grande, aquilo vai te gerar um determinado incômodo, de você ver um familiar, você ver um ente querido num estado de sofrimento, num estado de revolta, num estado de lamentação, de murmúria, muitas das vezes.
Agora é preciso a gente diferenciar o seguinte: existe 2 tipos de saudade. A saudade que nasce do sentimento de amor, a saudade oriunda do amor, e a saudade oriunda do egoísmo, né? Chico Xavier, sempre, vez ou outra, ele se pegava chorando com saudade da sua mãe, mas era uma saudade oriunda do sentimento de amor. Aquela saudade que liberta, aquela saudade que não quer a pessoa egoisticamente ali do seu lado, que não compreende, na verdade. Então a gente tem que perceber os sentimentos que estão movendo, né, o nosso choro, né, aquele estado que a gente fica realmente comovido pela partida de entes queridos, né? Nós somos seres sentimentais, então é muito comum a gente sentir saudade, a gente se ver chorando. Agora, que essa saudade ela não se torne uma revolta, né? Ela não se torne uma atitude de rebeldia, né, ante a providência divina, que tudo sabe o momento certo de cada um partir. O problema é que a gente quer ser, muitas das vezes, né, a gente quer arbitrar por Deus, a gente acha que não foi o momento do outro, a gente acha que o outro ainda devia estar ali do nosso lado, mas os mecanismos da providência divina fazem com que tudo aconteça no determinado momento, no momento oportuno. Mas muitas das vezes, pela nossa ignorância, a gente ainda não sabe compreender esses processos todos. E acabamos por perturbar, assim, os espíritos que se foram, porque eles ainda estão sensíveis também do outro lado. A saudade fica naqueles que ficam, mas também acompanham aqueles que vão. Então, saudade eles também vão sentir de nós, né? Então é preciso com que a gente tenha aí um equilíbrio, a fim de que a gente possa não perturbar, porque eles são muito sensíveis também àquilo que a gente emana, né? Às questões energéticas dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então que não seja uma saudade egoísta que gera revolta, mas que seja uma saudade amorosa, aquela saudade que compreende os ciclos da vida, né? O ciclo das existências aí. Por que da dificuldade entre encarnados e desencarnados em se comunicar? Isso ocorre devido ao baixo nível evolutivo do planeta, ou essa é uma lei da divindade que proíbe esse contato direto? Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, sob a orientação do Espírito de Verdade, vai nos dizer que todos nós, indistintamente, somos médiuns. Alguns de forma mais ostensiva, outros não. Os espíritos desencarnados se comunicam conosco, que estamos na carne, por meio da mediunidade. E a mediunidade está mais do que nunca presente em nossos meios. Através da mediunidade é que nós fazemos este intercâmbio. Em todas as religiões ela está presente. No seio da Igreja Católica, nós vamos notar quantos santos puderam conversar com os espíritos, receber informações dos benfeitores para o trabalho que deveriam realizar aqui na Terra. Francisco de Assis foi um extraordinário médium que atuou junto de Jesus, realizando curas. Santa Teresa d'Ávila de Jesus, que por meio de desdobramentos espirituais, também se comunicava com o Mestre. No seio da Igreja Protestante, ainda hoje, nós encontramos os fenômenos da xenoglossia, quando pastores falam línguas diferentes daquelas que eles conhecem, e chamam as línguas de fogo, o Espírito Santo. A doutrina espírita apenas buscou compreender um pouco mais este fenômeno, que tende a aumentar à medida que nós vamos depurando o nosso espírito. Porque a mediunidade é a sensibilidade de poder perceber os espíritos que estão à nossa volta. E eles estão por toda parte. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas.
E os imortais respondem: muito mais do que vós imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Eles estão ao nosso entorno. Nós só não os percebemos porque ainda não desenvolvemos essa sintonia, essa afinidade, de tal forma a criar o elan. Mas eles estão ao nosso entorno, de modo que muitas vezes vão controlar as nossas ações. Pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos abrindo campo para que eles atuem. Aqueles que são os benfeitores espirituais, que prezam pelo nosso progresso, mas também os espíritos infelizes, que querem nos atormentar, nos envolver nos vícios. A obsessão surge daí, e só acontece quando nós criamos essa sintonia. A mediunidade não é algo que foi tolhida pela divindade, muito antes pelo contrário. Jesus, quando esteve aqui na terra, utilizou-se dela. Ele comunicou-se com espíritos já mortos. No Monte Tabor, quando transfigurou-se, foi Moisés e Elias, 2 mortos, que retornaram do além-túmulo para poder falar com o Mestre. Ele conversou com os espíritos que atormentavam os chamados endemoniados, os curando. E ele próprio, depois da morte, retornou em espírito para comprovar a imortalidade da alma. No nosso movimento espírita, nós temos a figura incomparável de Francisco Cândido Xavier, que por seu intermédio recebeu milhares de mensagens de espíritos e cada um, com seu estilo, pôde trazer as suas informações. A mediunidade está presente em nossos meios mais do que nunca. O destino que damos a ela depende de cada um de nós. E aí sim entra a questão da evolução, porque a mediunidade não é uma conquista da doutrina espírita. Conforme nós percebemos, está em todos os locais. Médiuns podem ser espíritas ou não. E ao despontar a faculdade, de acordo com o livre-arbítrio, darão o melhor destino ou não, assumindo as responsabilidades depois. Dia 27/11, completam 8 anos que perdi meu filho em um acidente de moto. Mesmo após esse tempo, ainda choro e sinto muita falta dele. O que eu posso fazer para tentar superar essa situação? Não questiono o fato, mas choro de saudade e não de revolta. Pois bem, está muito dentro de cima daquilo que você respondeu, né, Ives? O choro, quando não é de revolta, mas sim quando de saudade, ele tem muito mais uma finalidade de atender às necessidades do desencarnado e aproximá-lo dele, do que um choro de revolta. É muito difícil para nós dimensionar a dor de alguém, ainda mais a dor de uma mãe que perde um filho, né? Mas, dentro daquilo que nós cremos, dentro da crença do Espiritismo, eu acho que uma das grandes conquistas do Espiritismo é exatamente nos consolar diante da dor e da perda de entes amados. Quando a gente acredita nos princípios básicos do Espiritismo, dentre eles, na imortalidade da alma e na reencarnação, essa crença, ela trabalha como lenitivo, como bálsamo para as nossas dores e para a nossa alma. Então, com o passar do tempo, evidentemente, com o entendimento e com a certeza desses conceitos, de que ele está vivo no mundo espiritual e de que o contato entre vocês é permanente, seja através do pensamento, seja através dos desdobramentos e através de outras faculdades medianímicas, mas principalmente através dos sentimentos. Jamais nos separamos daqueles que nós verdadeiramente amamos. Quando no Evangelho se coloca que não se separa aquilo que Deus uniu, e muitos entenderam isso dentro do conceito do matrimônio, na verdade está se falando daquilo que Deus uniu através do amor e dos sentimentos. Nada separa, nenhuma lei separa aqueles seres que se amam, mesmo que temporariamente estejam em planos diferentes. Mas, após essa passagem, todos encontraremos com aqueles que verdadeiramente amamos, e a vida continua do lado de lá e continua do lado de cá, e assim sucessivamente, até que nós realmente aprendemos a conquistar
a plenitude do amor, que, aliás, é o objetivo de todas as nossas experiências aqui na carne. Boa noite. Como o Espiritismo vê e reage da postura de alguns médiuns que se sentem fascinados e envaidecidos de suas obras psicografadas, e disso usufrui a benesses financeiras deles, uma vez que deveriam ser os modelos de rigor e desapego, já que o Espiritismo é tão vilipendiado pelas outras religiões e desconhecido. Bom, o Espiritismo, a gente tem que compreender que não censura nenhuma postura. Ele esclarece acerca dos nossos compromissos para com a nossa própria consciência. Então, o Espiritismo ele não vai censurar a postura de um médium, o Espiritismo não vai censurar a postura de um dirigente de reunião mediúnica, ele nos esclarece dos nossos compromissos para com a nossa consciência, que, segundo a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, é onde repousam as leis de Deus. Agora, é um erro a gente ter em médiuns, em padres, em pastores, um modelo de infalibilidade. São pessoas tão sujeitas ao equívoco quanto todos nós. Acho que todos nós que estamos aqui nessa bancada, né? Às vezes as pessoas têm uma visão um pouco diferente, mas a gente tem as mesmas dificuldades. A gente tem as mesmas imperfeições. Conhecimento, ele significa responsabilidade, mas ele não significa que você já coloca tudo aquilo que você sabe em prática. Então é muito comum a gente ainda deslizar, a gente ainda derrapar, mas a gente sempre procurar se retificar pela consciência que a gente ainda tem. Então esses médiuns aqui que se veem fascinados pela sua obra e usufruem das benesses financeiras, cada um é cada um. Cada um vai assumir com os compromissos perante a própria consciência. Agora, não cabe a nós, observadores, julgar a postura do outro, porque a gente vai estar cometendo um erro muito maior. Então, é preciso a gente reconhecer que mesmo aqueles que estão envolvidos em trabalhos de esclarecimento, eles estão tão sujeitos a falhas como todos nós. E é um erro achar o contrário. Né? O Divaldo Pereira Franco, ele, certa vez, num diálogo com Joana de Ângeles, e ele se achando cheio de imperfeição, ele falou assim: nossa, mas eu queria tanto que a benfeitora psicografasse alguma mensagem para mim, porque eu psicografo tanto para os outros, agora eu queria uma mensagem para mim, né? Queria tanto que ela psicografasse para mim. Aí a Joana apareceu para ele e falou assim: olha, tudo que eu psicografo é você publica porque você quer. Mas tudo aquilo, toda a minha produção, ela é endereçada ao seu coração, à sua transformação interior. E ele publicava porque ele queria. Né? Então, os benfeitores espirituais, eles também sabem das nossas dificuldades, eles sabem do momento de consciência em que todos nós atravessamos. Então, é um erro a gente atribuir perfeição àqueles que muitas vezes estão falando, àqueles que muitas vezes estão esclarecendo. Tá certo? Então, a gente não pode cair nesse erro. Tem um episódio rápido, que eu peço até permissão para contar, que ocorreu comigo. Que, na época que minha mãe era coordenadora do departamento de estudo lá do Maria de Nazaré, eu participava do Evangelho no Lar, e eu sempre fazia uns comentários que minha mãe gostava muito, né? Só que eu ainda nunca tinha me interessado em fazer palestra. Aí um dia, como minha mãe era lá do departamento, né, Alexandre? Eu pedi uma oportunidade para ela fazer uma palestra. Aí ela virou para mim e falou assim: você tem certeza que você quer? Mas eu não estou querendo te dar oportunidade, não. Com medo de passar vergonha, de eu passar vergonha nela lá na frente. Aí eu falei assim: não, mãe, eu já tenho, a senhora gosta tanto dos meus comentários no Evangelho no Lar, dá uma oportunidade para mim. Ela falou assim: então tá, vou te dar uma oportunidade. Vou te colocar no último domingo do mês, tá, para dar tempo de você estudar o mês inteiro, você poder se apresentar bem. Aí eu falei assim: tá certo. Fiquei muito feliz com a oportunidade que ela tinha me dado.
Aí, o que aconteceu comigo? Fenômeno curioso. Eu comecei a preocupar muito com o aspecto moral e esqueci o estudo. Falei assim, nossa, eu tenho que agir certinho, tenho que ficar assim, assim, assado, porque eu vou falar. Eu vou representar a doutrina espírita, então eu vou ter que agir aqui nos conformes. Na época eu ainda comia carne, parei de comer carne, parei de fazer um monte de coisa, porque estava com aquela ilusão de santificação na cabeça, né? E aí, esquecendo o estudo. E minha mãe sempre chegava para mim e perguntava, meu filho, você não vai estar estudando? Eu, mãe, amanhã eu estudo para fazer. Aí chegava amanhã, meu filho, está estudando? Não, amanhã eu estudo. E nesse amanhã, já era sexta-feira. Ela chegou desesperada e falou assim, você não está estudando, não te vi abrir livro. Eu falei assim, não, mãe, pode deixar aqui para palestra. Eu pego amanhã para estudar, que é sábado, tinha que apresentar no domingo. Eu estudo sábado inteiro e no domingo eu apresento. Aí estudei sábado todo, né, estudando ali, extraindo do livro dos Espíritos, da literatura, algumas citações para basear o raciocínio. E aí fui falar para frente do espelho com pente na mão, com a escova de cabelo na mão, com um cronômetro do lado. Eu tinha que falar meia hora lá de manhã. Aí fui falando, falei tudo que eu tinha para falar, deu 15 minutos. E já eram 11 horas da noite. Estava desesperado, porque era no outro dia de manhã, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí fiquei acordado, juntei mais um material, outro ali, fui falar, deu 25 minutos. Eu falei assim, tá bom, 5 minutos eu acabo mais cedo, ninguém vai perceber nada. E fui falar. Quando eu cheguei lá, que quem estava fazendo a abertura falou meu nome, minha boca ficou seca, eu comecei a tremer todo, fiquei pálido, mas fui. Eu cheguei, gente, não saiu nada. Só gaguejei, desci chorando, sentei, falei 15 minutos, pedi desculpa, desci chorando, sentei na primeira cadeira. Minha mãe subiu, já tinha um pouco mais de experiência, acabou de falar para mim, e ainda limpou minha barra lá, falou assim, não, enquanto muitos filhos estão pedindo outra coisa, ele me pediu uma oportunidade de fazer uma palestra, ainda foi muito gentil comigo lá, o pessoal veio também, me confortou, mas o que isso fica de lição? E que foi até um recadinho da espiritualidade para a gente, abaixa a bola, não tente se apresentar na condição de médico. Muitas vezes a gente cai nesse equívoco, de querer se apresentar na condição de médico, mas todos nós somos enfermos, estamos aqui em busca do remédio. Esse trabalho que a gente desenvolve representa para nós o nosso remédio, não significa que a gente é médico, que a gente está em condição de resolver o problema de todo mundo, sendo que a gente está aqui para resolver os nossos próprios problemas. Na verdade, é uma oportunidade que a gente está tendo de trabalhar as nossas mazelas. É um erro atribuir santificação, é um erro atribuir perfeição a qualquer médium, a qualquer dirigente, de qualquer núcleo religioso que chega. Somos criaturas falhas, mas que temos uma consciência maior das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, né, de reconhecer no Evangelho de Jesus ali uma proposta real, uma proposta capaz de nos emancipar espiritualmente, de nos aprimorar como seres humanos. Sei que a doutrina aceita a existência de seres extraterrestres. Não sei se vocês viram o filme Contatos Imediatos, do Quarto Grau, baseados em fatos reais, onde pessoas são abduzidas durante o sono e são maltratadas. Se real, que tipos de espíritos seriam estes? Existem duas ciências que se pautam no estudo dos extraterrestres. Na década de 60, foi criado a exobiologia, que estuda a vida fora do planeta Terra, e mais tarde a ufologia, que trabalha a respeito dos extraterrestres. Do ponto de vista da doutrina espírita, extraterrestre é todo aquele espírito que não vive na Terra. Jesus, no seu Evangelho, nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Fazei por merecer uma das melhores. O que nós não podemos tomar
é ao pé da letra informações que nos chegam de diversos pontos, como aqueles bonecos verdes que aparecem, os marcianos, nas suas naves espaciais e que roubam e levam para bem longe as criaturas da Terra, o ET de Varginha e tantos outros, que nos merecem o respeito diante daqueles que trouxeram as informações, mas que merecem também a luz da razão. Chico Xavier, no Pinga Fogo, ele faz alguns comentários a respeito da vida em outros planetas. E pela sua mediunidade extraordinária, nós vamos encontrar um livro chamado Cartas de uma Morta, que é a psicografia de Chico pela sua própria mãe, Maria João de Deus, onde ela fala sobre a vida em Marte. Kardec, na Revista Espírita, do ano de 1858, no mês de fevereiro, vai trazer uma comunicação de Mozart, que hoje reside em Júpiter, que é um dos planetas mais evoluídos do nosso sistema solar. São informações seguras, onde os espíritos tutelam, trazem as mensagens para que nós possamos ler, entender e seguir adiante. O filme referido, Contatos Imediatos do Quarto Grau, nós não assistimos, então não temos condições de dar a nossa opinião. Mas se realmente são fatos reais, as pessoas são abduzidas ou levadas por estes espíritos a outras regiões e sofrem, não podem ser espíritos evoluídos. Devem ser espíritos que se comprazem em fazer o mal, e aqueles que são levados criam a sintonia. Porque, conforme nós já dissemos, a obsessão ela só surge pela sintonia e pela afinidade que nós criamos. Precisamos tomar muito cuidado no nosso dia a dia para não nos deixarmos envolver por essas questões que às vezes são de só menos importância e esquecemos do que é principal, que é o nosso processo de progresso espiritual, a nossa renovação interior, que nos leva à iluminação, fazendo com que nós compreendamos um pouco mais o universo que nós estamos vivendo. Às vezes nós queremos compreender o todo e ainda não compreendemos o mínimo. Não fizemos nem a viagem para dentro de nós mesmos, queremos ter a audácia de viajar pelo universo e compreender a vida em outros planetas. A pessoa que na pergunta diz que a doutrina espírita aceita a existência de extraterrestres, aceita a existência de vidas em outros planetas, e por isso é um extraterrestre, não da forma que é trazido pela ciência, conforme nós já colocamos. Muito bom. Fui casada 1 ano e meio, porém, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, vi que casei errado. Bem sincera, né? Casei por interesse. Quais as consequências disso em minha vida? Hoje sou separado. Isso. Bom, opinar sobre questões de natureza pessoal e natureza íntima é muito difícil, né? Até porque a gente não tem elementos para poder fazer qualquer análise mais profunda. Enfim, mas pelo que você diz aqui, se você detectou que estava errado e separou, então, de certa forma, o erro foi corrigido, né? E lembrando que os nossos erros é que fazem o nosso aprendizado, que gera o aprendizado. Nós aprendemos, muitas vezes através do amor e muitas vezes através da dor. E os erros, então, todos nós erramos. Os espíritos mais evoluídos também erraram. Jesus também errou. E o que eu estou dizendo aqui não é blasfêmia nenhuma. Se ele evoluiu e passou pelas fileiras semelhantes às nossas, e segundo o Emmanuel, o sistema solar aonde ele evoluiu já não existe mais, lembrando que um sistema solar dura de 10 a 15 bilhões de anos, ele também passou pelas mesmas trajetórias evolutivas que nós estamos passando hoje. Estagiou como princípio inteligente nos reinos inferiores da criação, até adentrar o reino de humanidade, entre erros e acertos, aprendeu, desenvolveu, até chegar na condição crística que ele hoje está. Então, ele também cometeu erros, como nós também cometemos. E entre erros e acertos, nós vamos evoluindo.
Então, se você detectou esse erro, de certa forma já o corrigiu. Importante, acredito também, é manter uma boa relação com essa pessoa que você foi casada. Afinal de contas, vocês compartilharam momentos bons, com certeza, e momentos difíceis também, né? Eu vou me emendar mais uma perguntinha rápida, porque chegaram muita pergunta aqui de repente. Vamos tentar atendê-las. Boa noite. Nós católicos imaginamos que, quando a gente morrer, vamos nos encontrar com todos os nossos entes queridos. Mas fiquei só pensando, se algum deles estiver encarnado, vamos saber quem é aqui na Terra? Depende da sua condição no mundo espiritual. Se você estiver numa condição mental e espiritual relativamente elevada, sim, você vai saber quem está aqui na Terra, se é um ente querido. Agora, quando você diz que encontraremos com todos no mundo espiritual, nem todos. Pela compreensão do Espiritismo, o mundo espiritual, como o Elson bem colocou, as chamadas muitas moradas da casa de meu pai, do qual o mundo espiritual se encontra, existem várias nuances, várias faixas que estão separadas por frequências, por dimensões espirituais e por frequências vibratórias diferentes. E os espíritos se projetam consciencialmente nessas faixas, de acordo com a sua mente e com o peso específico do seu perispírito. Quer dizer o quê? Chegando ao mundo espiritual, nos posicionando em determinada região, nem sempre vamos ter acesso a todos os amigos e parentes da vida atual e da vida passada. Por exemplo, no livro Nosso Lar, vocês devam se lembrar que o André Luiz, depois de sair da região umbralina e ser levado à região de Nosso Lar, ele procurou pela mãe, e ela não estava lá, porque ela não habitava aquele núcleo. Ele só teve acesso a ela depois de um tempo, quando ela veio visitá-lo. Então, há uma pequena diferença nesse aspecto aí. E, aproveitando também uma outra pergunta muito rápida, que diz: o que a doutrina espírita nos diz sobre o vegetarianismo? Alimentar-se de seres inocentes traz danos ao espírito? Envolve algum processo evolutivo do ser? Essa questão de alimentar da carne, o Kardec coloca que a carne alimenta a carne. O homem só saiu da condição de animalidade que ele estava para desenvolver-se do ponto de vista cerebral e, consequentemente, intelectual, no momento em que ele começou a comer carne. O homem pastava de 8 a 9 horas por dia. E ele só começou a desenvolver-se quando ele começou a comer carne. Então, a carne trouxe elementos, ganhos energéticos, para proporcionar o desenvolvimento cerebral que proporcionasse a ele chegar na condição intelectual que ele se encontra hoje. Paulatinamente, o homem vai deixar de comer carne. Os vegetarianos já conseguem absorver as energias dos vegetais sem precisar das energias dos animais. Para a maioria de nós, isso ainda não é possível. Eu, por exemplo, como o Ives deu o exemplo dele lá, né, Ives? Quando eu me tornei espírita também, eu passei por esse mesmo fenômeno, né, da santificação. Aí eu parei de beber e de fumar, o que foi muito bom. Parei de comer carne, que me trouxe prejuízos. E queria parar de fazer sexo também. Até que minha esposa disse: se você parar, você pode procurar outro lugar, porque eu não vou ficar sem. Então, eu tive que rever algumas questões, né? Mas a questão da carne, eu percebi que eu estava me adiantando. Eu parei de comer, comecei a enfraquecer, comecei a perder peso. Por quê? Porque a minha organização física, que muito provavelmente é diferente da do Ives, do Wellison, próximas, mas são diferentes, né, do ponto de vista metabólico, não estava preparado para deixar de comer carne. Então, eu ainda como carne e não me sinto culpado por causa disso. É certo que os animais são, sim, nossos irmãos no processo evolutivo, mas ainda estão nessa condição. Certa vez, Chico Xavier foi escrever um poema, se não me trai a memória, o espírito era aquele espírito do Parnaso de Além-Túmulo. Lembra-se o nome dele? O Irmão X, mas anteriormente era o Humberto de Campos. E nesse poema sugeria e criticava os abatedouros, criticava a matança de animais. O Emmanuel, então, chamou o Chico na regulagem. Chico, você tem certeza que você vai publicar isso? Quantas pessoas ainda não precisam da carne? Quantos pecuaristas ainda não precisam dos recursos financeiros dela? Quantos matadouros ainda não precisam? Então, a mudança que a gente vai transitando, evoluindo, naturalmente os nossos procedimentos, inclusive do ponto de vista alimentar, vai tomando uma nova mudança, evoluindo sempre, né?
quais os tipos de mediunidade que existem, ou seja, quais as maneiras que os espíritos têm de se comunicar. Um só médium pode ter várias formas, exemplo, psicografia, ouvir e ver. Quais tipos de mediunidade que existem? Vamos lá, não sei se eu vou lembrar de todas, mas psicografia, psicofonia, clarividência, clareaudiência, a dupla vista ou bicorporiedade, mediunidade de cura e assim por diante, né? Então essas são as maneiras que os médiuns têm de captar os espíritos. A psicografia é aquela aproximação da escrita, né, em que existe uma aproximação do perispírito do espírito, né, vamos dizer assim, o perispírito do comunicante com o perispírito do médium, e ali uma relação de pensamentos, em que o médium intuitivamente psicografa, através de uma mediunidade intuitiva, ou então através de uma mediunidade mecânica, em que o espírito toma a mão do médium e psicografa, né? Existe a mediunidade psicofonia, que é a mediunidade que o médium é porta-voz, vamos dizer assim, da espiritualidade, né? E reproduz, através da fala, o pensamento do espírito. Clarividência, que é você captar o espírito, vê-lo. Clareaudiência, ouvi-lo. Mediunidade de cura, né? Que a gente sabe que existem muitos médiuns aí que ofereceram essa mediunidade de uma maneira muito ostensiva, né? O Zé de Arigó, por exemplo, que tinha uma mediunidade de cura muito ostensiva. Só que essa mediunidade de cura, ela é preciso ser entendida de várias formas também, porque mediunidade de cura muitas vezes acontece ali no momento do passe. Médium de cura não é aquele que pega o bisturi e vai abrir ali, vai fazer todo aquele ritual. Médium de cura é muitas vezes aquele que tem a capacidade de, em uma conversa, causar bem-estar, né, causar um ânimo diferente numa pessoa que está para baixo, está sendo médium de cura. E tem a mediunidade de dupla vista, né, ou bicorporiedade, que essa mediunidade foi muito comum a gente perceber em Eurípides Barçanufo, em Santo Antônio de Pádua, que é o seguinte, é como se fosse um sonambulismo. O médium ele se vê adormecido, o perispírito dele se emancipa e muitas vezes se materializa em outro lugar, né? Tem um caso do episódio da vida de Eurípides Barçanufo, que ele costumava muito ele tinha essa mediunidade de dupla vista, era muito presente, né, como uma das faculdades de Eurípides, e ele costumava a fazer partos, né, na cidade de Sacramento. Então chegou um determinado momento em que ele estava dando aula e ele falou com os alunos: calma aí um momentinho, né? E foi, adormeceu, fez o parto da mulher que estava precisando, se materializou onde a mulher estava encontrando dificuldade para o parto. Quer dizer, tirou dali o ectoplasma para o seu perispírito materializar, mesmo ele estando encarnado. E aí ele ajudou aquela mulher ali no parto dela, voltou para a sala de aula. E quando ele retomou a lucidez, o marido da mulher tinha vindo desesperado procurar ele, bateu na porta da sala de aula e falou assim: professor, minha mulher está com dificuldades lá, teria como se ajudar ela? Ele: não, eu já fui lá. Falou assim: não foi não, porque pelo caminho que eu vim, a estrada é só uma, eu não te vi passando, vamos lá. Não, mas eu já fui. Não, vamos lá. E Eurípides foi com ele. Quando Eurípides chegou no quarto, aí a senhora falou assim: olha, o senhor aqui de novo, professor? Né, quer dizer, ele já tinha ido lá nesse fenômeno de bicorporiedade, atendido a mulher, né, feito ali com sucesso o parto dela. Então são vários tipos de mediunidade, né? A mediunidade é uma capacidade, né, que todos temos de perceber o mundo sensível, o mundo espiritual de várias formas. O Chico Xavier tinha quase todas essas aí que a gente citou. E ele ainda tinha uma mediunidade que é pouco citada, em que só de ele conversar com a pessoa ele sabia do que ela ia desencarnar. Às vezes isso causava um certo incômodo para ele. Às vezes ele, numa conversa com a pessoa, ele já visualizava do que aquela pessoa ia desencarnar. E isso estava gerando muita perturbação.
Emmanuel bloqueou essa faculdade mediúnica do Chico, porque era tão aflorada a mediunidade de Chico Xavier que se apresentava de várias formas. Então, Emmanuel deve ter desenvolvido algum trabalho ali na glândula pineal de bloqueio de alguma parte responsável por essa faculdade do Chico Xavier que estava ali causando incômodo. Então, a mediunidade se apresenta de várias formas, né? É muito difícil a gente, em pouco tempo aqui, detalhar cada uma delas. Mas, em suma, é isso daí. Uma de minhas amigas suicidou-se. Era espírita e tinha doença bipolar. Por quê? Se tinha conhecimento. Em virtude do tempo, nós vamos ser bem sucintos na resposta. Porque ser espírita não denota evolução. Ser espírita denota alguém que está buscando o conhecimento, mas que precisa ser vivenciado. Há uma larga diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é intelectualidade, que nós adquirimos pelo estudo, adquirimos quando escutamos uma palestra, quando nós lemos um livro. A sabedoria é a vivência daquilo que nós conhecemos. Deolinda Morim, que é um grande estudioso do nosso movimento espírita, já desencarnado, ele diz que existem dois tipos de espíritas: os espíritas operantes e os espíritas contemplativos. Os operantes é uma pequena chave. São aqueles que entraram no espiritismo e deixaram que o espiritismo entrasse dentro deles. Somos aqueles que buscamos vivenciar a proposta do evangelho dia após dia. Os espíritos contemplativos, que é a maior chave, na qual todos ou quase todos nós estamos enquadrados, somos aqueles que entramos para o espiritismo, mas o espiritismo não entrou ainda dentro de nós. E muito será pedido a quem muito recebeu. Quando nós temos o conhecimento e não praticamos, as nossas responsabilidades são ainda maiores. Mas no caso específico, nós temos um agravante, porque ela era bipolar. Existem no mundo espiritual, segundo o relato de Ivone do Amaral Pereira, pela sua mediunidade, no livro Memórias de um Suicida, os atenuantes e agravantes para os tipos de suicídios. E no caso em questão, a pessoa que é bipolar, ela passa por vários distúrbios emocionais e num rompante, ela busca então o autoextermínio. Não deixa de ter responsabilidade, mas há aí alguns atenuantes que não nos cabe julgar, porque não somos juízes. A Deus, a própria consciência da criatura, que, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, é entre Deus e a criatura no final das contas.